História das Ideias e dos Fenômenos Espíritas, volume 2. Da Igreja Primitiva às Manifestações de Desville. José Carlos Leal. Parte 1. 1. O Cristianismo Primitivo. 1.1. O Livro dos Atos dos Apóstolos. Considerações preliminares. Naturalmente, ao se falar do cristianismo primitivo, temos de abordar o Livro dos Atos dos Apóstolos, uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas, e com o qual se relaciona organicamente. Como todas as obras antigas, o Livro dos Atos possui um prólogo no qual faz referência ao terceiro Evangelho e apresenta deste uma síntese sumaríssima. O Livro dos Atos possui vários títulos. O mais conhecido, entretanto, é o Praxis Apostolon, em grego, e, em latim, Acta Apostolorum, cuja tradução, em ambos os casos, é Atos dos Apóstolos. Do mesmo modo que os Evangelhos, os Atos não são biografias dos apóstolos. A proposta do livro é tratar das ações, atos, de alguns apóstolos e mais concretamente, de Pedro e de Paulo. Qual é, portanto, o tema central de Atos dos Apóstolos? João Leal, comentando esse livro, escreve: o tema central do livro encontra-se relacionado intimamente com aquelas palavras de Jesus ressuscitado: sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até o fim do mundo. Atos 1-8, na carreira vitoriosa do Evangelho, mostra o autor a potência e a ação do Espírito Santo que Cristo havia prometido aos seus. O tema pode resumir-se assim: os Atos contam a difusão universal do Evangelho, iniciada e terminada pela obra e força do Espírito Santo e dos apóstolos do Cristo. A Sagrada Escritura, Novo Testamento, Vol. 2. Página 2. O autor, pagão por origem, parece estar impressionado com a difusão do Evangelho pelo mundo não-judeu, melhor dizendo, entre os gentios. Talvez, por isso, esteja tão preocupado em mostrar, com riqueza de detalhes, o batismo do centurião Cornélio, a conversão de Saulo de Tarso e as suas muitas viagens pelo mundo pagão na companhia de Barnabé e a vida fervorosa, orientada para o proselitismo, das primeiras comunidades cristãs. Há no livro dos Atos claramente duas tendências: a da conversão dos judeus, linha perfilhada pela Igreja de Jerusalém, na qual Pedro, o pescador, ocupa a posição de destaque, e a da conversão dos gentios, em que Saulo de Tarso é apresentado como um campeão da fé e modelo de cristão. O escritor dos Atos não desconhece, por certo, que Saulo não foi o único a pregar para os gentios, mas concentra nele toda a sua atenção e interesse, tornando-o o mais importante evangelizador do mundo pagão. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Ireneu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, entre outros padres antigos, atribuem a autoria desse livro a um médico conhecido como Lucas, em grego Loucas, amigo de Paulo de Tarso e autor do terceiro Evangelho. O nome Lucas é, muito provavelmente, a abreviatura do nome latino Lucanus ou Lucilius. Arnaque, citado por João Leal, depois de um estudo erudito dos aspectos literários, históricos e filológicos do livro dos Atos, confirma a tradição sobre a autoria de Lucas. Arnaque afirma que não pode haver grandes dúvidas sobre Lucas como a pessoa que escreveu o texto de que estamos tratando. Em resumo, as suas razões são as seguintes: 1. Quem escreveu o livro dos Atos foi uma pessoa culta, muito bem informada sobre os lugares e os costumes de sua época. Sua linguagem é apurada, embora na primeira parte haja mais cismos em razão, provavelmente, das fontes utilizadas. 2. Sua pátria deve ser a Antioquia. 3. O autor do livro dos Atos era médico ou alguém entendido em medicina, em virtude dos termos médicos empregados e do interesse que demonstra pelas doenças e sua cura. 4. O autor deixa transparecer claramente que é amigo de Paulo de Tarso. 5. A análise comparativa do livro dos Atos e do terceiro Evangelho,
evidencia que o mesmo autor escreveu os dois textos. O estilo e o vocabulário são praticamente os mesmos, assim como a orientação teológica e as características psicológicas do autor. 1.2 Estudo dos fenômenos espíritas nos Atos dos Apóstolos. A ascensão do Senhor e a aparição de anjos logo no início do livro dos Atos. Temos um fenômeno que, sem muita dificuldade, pode ter uma leitura espírita. A passagem é a seguinte: Jesus, após o seu desencarne, convive com seus discípulos e lhes dá as últimas instruções sobre a missão que os espera. Terminadas essas instruções, Jesus regressa ao plano espiritual. Sobre a volta de Jesus ao mundo maior, escreveu Lucas: depois que disse isso, foi arrebatado e uma nuvem o separou de seus olhos. Et nubis suscepit almam oculiseurum, como olhassem fixamente para o céu, se acercaram dois varões vestidos de branco que lhes disseram: varões da Galileia, por que continuais olhando para o céu? Este Jesus que foi arrebatado para o alto, voltará como haveis visto ascender. Atos 1:9-11. O texto diz que Jesus subiu aos céus ou foi arrebatado em uma nuvem. A afirmação a respeito da nuvem que arrebatara Jesus parece uma forma comum nas teofanias do mundo antigo. Já nos poemas de Homero, esse processo foi utilizado. Na Bíblia lemos: e o Senhor ia diante deles, de dia em uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e, de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13:22. No livro de Reis, R.22, conta-se que o profeta Elias foi levado para o céu em uma nuvem ou rodamoinho. A rigor, na literatura religiosa do mundo antigo, as nuvens parecem simbolizar a presença concreta da divindade. Voltemos, porém, ao texto dos Atos. Jesus desaparece e os apóstolos ficam estupefatos diante do que viram e olham para o alto com insistência. Aparecem, então, dois anjos. Eis aqui um outro aspecto interessante. A palavra anjo, em grego angelos, usada nos textos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento, não faz referência a seres sobrenaturais providos de asas ou qualquer outro atributo estranho à forma humana. No caso do livro dos Atos, temos dois homens comuns usando vestes muito brancas. Examinemos o texto latino de Lucas, Atos 1:9-11. Tudo isso nos faz pensar que os homens que falaram aos apóstolos, note-se que foi usada em latim a palavra viri, homens, e não angelus, anjo, não passavam de espíritos materializados. É possível que, em um trabalho de importância como a implantação do Evangelho na Terra, o auxílio do plano espiritual fosse bem mais intenso e a interação entre os dois planos, mais constante. No texto dos Atos, os espíritos, varões, intervêm para dizer aos apóstolos que não era tempo de se ficar ali admirados, olhando para o céu e tentando seguir com o olhar o suave amigo que os deixava fisicamente. O tempo era de trabalho pelo Evangelho, tempo de ação, tempo de plantar a semente que haveria de frutificar com grande proveito para o reino de Deus. Ao mesmo tempo, os Espíritos davam aos apóstolos uma lição concreta de que a vida continua, pois aquele Jesus que eles haviam visto ascender aos céus, depois de estar com eles 40 dias, era o mesmo que eles haviam visto pregado na cruz, com o corpo coberto de quimoses, banhado em sangue, escarnecido pelos homens. Aquele Jesus viera provar a eles que não há o que temer, além da vida, só existe vida, vida em abundância. O dia de Pentecostes. Esta é uma das passagens mais interessantes para a nossa pesquisa, por isso resolvemos citá-la na íntegra. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos juntos. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram,
pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedeu falar. Em Jerusalém viviam judeus piedosos, vindos de todas as partes da terra. Quando se produziu aquele ruído, acudiu muita gente, e ficou pasmada porque os ouvia falar na sua própria língua. Admirados e fora de si, todos diziam: porventura não são galileus todos esses que falam? Pois como nós os ouvimos falar cada um em nossa língua. Partos, medos, elamitas, e os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, o Ponto e Ásia, Frígia e Pampilha, Egito e as regiões da Líbia e de Cirene, romanos que vivem aqui, judeus e prosélitos, cretenses e árabes os ouvimos predicar em nossa língua a grandeza de Deus. Todos estavam fora de si perplexos. Que significa isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos 2:1-13. Os apóstolos estão reunidos no dia de Pentecostes. De repente, ouve-se um ruído forte como de um vento impetuoso. A presença desse ruído intempestivo não deve ser estranho aos espíritas, pois muitas manifestações de espíritos são acompanhadas de efeitos sonoros que vão desde simples raps, pancadas leves no teto e na parede, até sons mais fortes como móveis rachando, pratos que se quebram, panelas que caem, passos pesados, portas que batem, etc. Na tradição de diversos países, as manifestações de espíritos são acompanhadas de sons como gemidos, arrastar de correntes, vidros que se partem e assim por diante. O padre Luiz Chiaverino, biógrafo de Dom Bosco, faz um relato dos mais interessantes sobre efeitos sonoros durante a manifestação de um espírito desencarnado. Conta Chiaverino que Dom Bosco possuía um amigo dileto chamado Luiz Comolo que, em vida, havia combinado com o santo que, o primeiro a morrer, viria avisar ao que houvesse ficado, sobre o seu estado na vida espiritual. Comolo abandonou o corpo físico no dia 2 de abril de 1839 e não deixou de vir cumprir a promessa que fizera ao amigo. Ouçamos, contudo, o próprio Chiaverino, citado por Clóvis Tavares em seu excelente livro Mediunidade dos Santos, na noite do enterro. Enquanto Bosco e os seus companheiros dormiam, ouviu-se um rumor cavernoso e prolongado que avançava do fundo do corredor, tornando-se cada vez mais forte e assustador à medida que se aproximava. Dir-se o barulho de um trem correndo sobre chapas de zinco. Os seminaristas acordaram, mas ninguém tinha coragem de falar. O ruído avançava sempre. De repente, a porta do dormitório escancarou-se. Uma luz, que se tornava cada vez mais viva, apareceu no meio daquele estrondo surdo de trovão e se aproximou da cela de Bosco. Nesse ponto o clarão se fez vivíssimo. O tumulto cessou e ouviu-se ressoar distante a voz do clérigo Comolo que repetiu 3 vezes: Bosco, Bosco, Bosco. Eu estou salvo. Mediunidade dos Santos, páginas 140. O segundo fenômeno é o das línguas de fogo. O texto latino diz: linguae tanquam ignis, isto é, línguas como se fossem de fogo, em outras palavras, manifestações luminosas ou fotismos. No texto grego, aparece o particípio presente de emerizomeno que indica uma ação em curso e sugere a ideia de uma fonte de luz primitiva que se fragmentou de modo que os raios dispersos pousaram nos apóstolos. A partir do toque dos raios luminosos sobre os apóstolos, estes começam a falar línguas estranhas. Diz o texto em latim: Deseque peruntiloque variis linguis. Atos 2:2. Falavam várias línguas. Esta passagem do livro dos Atos tem incomodado bastante tanto os teólogos como os exegetas materialistas. Sobre este relato as opiniões têm tomado direções opostas. Alguns preferem negar a historicidade da narrativa, atribuindo aos excessos apologéticos do piedoso autor. Outros, todavia, perfilhando a tese da autenticidade,
procuram explicar o que aconteceu naquele dia em Jerusalém. Não é impertinente lembrar aqui que o chamado dom de falar línguas aparece mais uma vez na igreja primitiva, como se pode ver na seguinte passagem: enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os viam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:44-46. Vejamos, porém, as principais teorias sobre este acontecimento. Ernesto Renan e Loisy reduzem este fenômeno a sons inarticulados e sem sentido a que se poderia chamar de glossolalia. Esta teoria, apesar da força intelectual de seus forjadores, encontra-se refutada no próprio texto, pois ali se diz que as pessoas presentes à reunião compreenderam as palavras dos apóstolos em sua língua de origem. Autores antigos procuraram explicar o fenômeno de xenoglossia por meio da audição. Em outras palavras, os apóstolos falavam na própria língua e os ouvintes os percebiam em línguas diversas. Novamente não se tem apoio no texto, já que o livro dos Atos diz que os apóstolos falavam em várias línguas. Outra corrente acha que os apóstolos falavam em uma língua estranha, que eles próprios desconheciam, uma espécie de língua celestial não existente na Terra. Neste caso, se poderia perguntar, como os ouvintes puderam compreender o que era falado em uma língua extraterrestre? Diante de todas essas dificuldades, preferimos uma explicação mais simples. O que aconteceu no dia de Pentecostes com os apóstolos de Jesus foi um fenômeno muito conhecido dos espíritas chamado xenoglossia. Conforme Ernesto Bozano em seu livro Xenoglossia, Mediunidade Poliglota, o termo xenoglossia, calcado no grego xenos igual estrangeiro, e glossa igual língua, foi criado pelo professor Charles Richet para distinguir a mediunidade poliglota da glossolalia. Segundo Bozano, a mediunidade poliglota é aquela em que o médium fala ou escreve em uma língua que ele desconhece por completo, quer por não tê-la estudado, quer por não ter tido o menor contato com ela. A glossolalia, por seu lado, diz respeito a estados anímicos de pacientes sonambúlicos que, em determinadas circunstâncias, falam ou escrevem pseudolínguas elaboradas de modo inconsciente. De onde vem a capacidade que algumas pessoas têm para línguas diferentes de suas línguas nativas e que não foram aprendidas ao longo de suas vidas? A hipótese espírita é muito clara. Algumas pessoas, médiuns, que falam ou escrevem em línguas que lhes são estranhas sofrem a influência de elementos, espíritos, exteriores ao psiquismo do médium e das pessoas presentes. Charles Richet, citado por Ernesto Bozano, faz um relato do que nos parece um excelente exemplo da teoria dos espíritas. A história tem por personagem o juiz Edmondes, homem de caráter ilibado que foi presidente do Senado americano e membro da Suprema Corte de Nova York. O juiz possuía uma filha, por nome Laura, que falava apenas a língua inglesa. Ora, deu-se que um dia, em 1859, ele recebeu a visita de um cidadão grego chamado Evangelides que pôde conversar em grego moderno com sua filha Laura. No curso dessa conversação, a que assistiam diversas pessoas, outros nomes são citados no texto, o senhor Evangelides chorou por lhe ter a médium participado da morte do filho, ocorrida por aquele tempo na Grécia. Ao que parece, Laura incorporava a personalidade de um certo Baltazari, morto na Grécia, amigo íntimo de Evangelides. Segundo o juiz Edmondes, se a sua filha Laura conversou em grego com Evangelides e lhe participou a morte do filho, isso só pode se explicar, admitindo-se que o defunto Baltazari fosse realmente o outro interlocutor no diálogo. O juiz Edmondes acrescenta, negar isto de que fui testemunha, impossível. O fato é de tal modo eloquente e claro que negá-lo equivaleria, logicamente, a negar que o sol nos ilumina. Nem poderei, certamente, considerar o fato uma simples ilusão,
visto que ele em nada difere de todas as outras realidades com que nos deparamos em qualquer período da nossa existência. Acrescento que tudo isso se passou na presença de 8 ou 10 pessoas cultas e inteligentes. Nenhuma delas vira jamais o Sr. Evangelides que me fora apresentado por um amigo naquela mesma noite. Como, pois, há podido Laura participar-lhe a morte do filho? Como se explica que haja falado e compreendido uma língua que nunca ouvira falar? Tratado de Metapsíquica. Página 272. Apud. Bozano 1980, Op. City. Página 14. Um caso não menos interessante é o de Ninfa Filiberto, relatado com abundância de detalhes pelo Dr. Nicolau Cervello, natural de Palermo, na Itália. O caso se encontra em um opúsculo chamado História de um Caso de Histeria com Sonhos Espontâneos, publicado em Palermo em 1853. Foi traduzido para o inglês por M.E.R.S. Whittaker e publicado no Journal of the Society for Physical Research, em dezembro de 1900. Mais tarde apareceu na França em Análise de Ciências Psíquicas. Vejamos, porém, o caso. Ninfa Filiberto era uma jovem de 16 anos que, em 1849, foi vítima de graves acessos de histeria com fases de sonambulismo. Ouçamos, entretanto, o próprio Nicolau Cervello, a 13 de setembro, numa das aludidas crises sonambúlicas, Ninfa Filiberto se pôs a falar uma língua para nós incompreensível e o fez com tal desembaraço que se diria ser aquela sua língua materna. Supusemos que falasse em grego moderno, porque, noutra fase do sono dissera, estive em Atenas. Vi essa querida cidade, onde a gente fala como eu. No dia 14, não compreendia nem o italiano, nem o grego, mas falava e compreendia exclusivamente o francês, língua que conhecia de modo elementar. Ao lhe ser dito que no dia anterior falara em grego, ela se pôs a rir e respondeu que jamais aprendera o grego, nem conhecera outra língua senão a própria, que era uma parisiense residente em Palermo. Zombava de nós pela maneira por que pronunciávamos o francês. Apud. Bozano. Op. City. Página 18. As coisas, todavia, não ficam por aqui. No dia seguinte aos acontecimentos que acabamos de relatar, Ninfa falou em inglês, língua que lhe era completamente desconhecida, conversando fluentemente nesse idioma com os senhores Surrey e Frederico White. Nessa ocasião, falando um excelente inglês, admirou-se de que até aquela hora não lhe houvessem trazido o chá da manhã. É digno de nota o fato de que, em Palermo, não é costume tomar-se chá pela manhã. No mesmo dia, mais tarde, a médium tornou-se totalmente afônica e, para fazer-se entender, mandou buscar um livro em inglês, abriu e indicava com o dedo as palavras necessárias para fazer as frases que gostaria de transmitir. Voltemos, porém, ao texto instigante do Dr. Cervello. No dia 16, declarou ter nascido em Siena e descreveu minuciosamente as obras de arte existentes nessa cidade. Não sei se os outros pensaram como eu, porém, pelo que me diz respeito, afirmo que esse seu falar em puríssimo toscano se me afigurou ainda mais maravilhoso do que usar ela do inglês. É impossível a quem quer que seja exprimir-se com as suaves modulações desta língua harmoniosa, se não nasceu na Toscana. Assim esteve até o dia 18. Ela predissera que a sua paralisia desapareceria inteiramente nesse dia e o fato se verificou. Porém, o que há de mais curioso no caso é que, no período em que a paralisia se dissipava, a enferma, que até ali continuara a falar em puríssimo toscano, passou bruscamente, em meio a uma frase, ao seu dialeto siciliano. A partir daí, não mais se recordou absolutamente das línguas que falara. Bozano. Página 19. Para os espíritas, tanto um caso como outro podem ser explicados pela comunicação de inteligências desencarnadas. Os materialistas, entretanto, interpretam, naturalmente,
este fenômeno de um modo diferente. Uma das mais interessantes entre as propostas teóricas apresentadas por aqueles que negam a sobrevivência do espírito, foi trazida à luz pela doutora Maria Menasseni. De acordo com esta posição teórica, que se poderia chamar de memória ancestral, os médiuns poliglotas seriam capazes de falar em línguas que desconhecem se algum de seus ancestrais pertence ao povo que falava aquela língua. A pesquisadora russa, contudo, não formula esta hipótese para explicar a mediunidade xenoglóssica, mas para tentar esclarecer os chamados fenômenos de déjà vu nos quais uma pessoa se recorda de atos ou lugares com os quais jamais entrara em contato. A teoria de Menasseni, embora artificiosa, não pode dar conta de todos os fenômenos de xenoglossia, tal a sua riqueza e objetividade. A maior dificuldade da teoria da memória ancestral é saber como se dá a transmissão dessa memória, ou seja, como uma pessoa do século XX pode falar em grego ático ou em koiné por ter tido ancestrais que viveram na época em que essas línguas foram faladas. De que modo essa língua foi transmitida? Infelizmente para os materialistas, o estudo genético da hereditariedade não foi ainda capaz de dar uma resposta positiva a esta questão. Uma outra hipótese, que também se costuma colocar quando se trata de xenoglossia, afirma que uma pessoa pode falar uma língua que lhe é estranha por ter tido com ela um contato esporádico como a leitura de um livro ou a visão de um filme em língua diferente da sua. Isso, na opinião daqueles que defendem esta hipótese, seria suficiente para que a língua ficasse gravada em sua mente, aflorando em determinadas circunstâncias. Ora, quem conhece, ainda que superficialmente, a complexidade de uma língua, as regras que o falante deve internalizar para as articulações fonéticas, fonológicas e sintáticas que as línguas possuem, não pode levar a sério semelhante hipótese. Além disto, esse ponto de vista não leva em consideração o fato de que, para se falar uma língua fluentemente, é necessário praticá-la. Uma pessoa fala uma língua com destreza não porque decorou seu vocabulário ou conhece as suas regras principais, mas porque faz uso dela constantemente. Sem a prática de uma língua é mesmo improvável que uma pessoa possa ter um bom desempenho com respeito a um idioma que lhe seja estranho. Assim, preferimos a teoria espírita por ser mais simples, direta e objetiva. Para nós, portanto, o que se deu no dia de Pentecostes entre os apóstolos, foi um fenômeno de xenoglossia, no qual espíritos envolvidos na tarefa de disseminar o evangelho pregaram em línguas diferentes para pessoas de nacionalidades diversas. Desse modo, conseguia-se impressionar aquelas pessoas, mostrando a elas as potencialidades do espírito humano, principalmente as mediúnicas, que elas deveriam desenvolver, cultivar e colocar a serviço da causa evangélica. 1.3 A vida cotidiana na igreja primitiva depois do dia de Pentecostes. As comunidades cristãs de Jerusalém em torno de Pedro iniciam seu trabalho de evangelização. Todos vivem em espírito de união e fraternidade, exercendo constante ação social em favor das pessoas necessitadas. Viviam uma espécie de comunismo primitivo onde a ideia de propriedade, considerada como uma atitude egoística e exclusivista, era combatida como erva daninha. Era um tempo em que o ser predominava sobre o ter e se podia amar mais as pessoas que as coisas. Não havia entre eles indigentes porque todos vendiam o que possuíam, campos ou casas, tomavam a quantia porque haviam vendido e entregavam aos apóstolos que distribuíam o dinheiro, a cada um conforme as suas necessidades. José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita nascido em Chipre, tinha um campo o qual vendeu, colocando o dinheiro à disposição dos apóstolos. Atos 4, 34-37. Nessas comunidades eram muito comuns as manifestações de espíritos. Em Atos 5:16, disse que acorriam aos apóstolos, vindas das cidades próximas a Jerusalém,
pessoas trazendo parentes e amigos enfermos para serem atendidos. Alguns desses doentes eram chamados possessos e apresentavam distúrbios de conduta provocados por espíritos inferiores que eram, então, e têm sido até hoje, interpretados como demônios. O texto em língua latina diz: concorrebat autem et multitudo vicinarum civitatem Jerusalém aferentes aegros et vexatus ab spiritibus imundis que curebanturones. Atos 5:16. Acorriam para eles, vindas de cidades vizinhas de Jerusalém, muitas pessoas sob o jugo de espíritos imundos que eram curadas. Não se trata, pois, de demônios, no sentido em que as religiões tradicionais dão a este termo, mas casos de obsessão em que um espírito de baixa categoria atormenta um encarnado, não raro de um modo cruel. Assim, cumprindo-se a promessa do profeta Joel, Joel 3:1-2, lembrada por Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2:17-21, os espíritos se manifestam com notável abundância. Os apóstolos e as pessoas ligadas ao colégio apostólico têm visões, outros profetizam ou falam em línguas estranhas. Pedro é solto da prisão onde se encontrava por um espírito, anjo no texto dos Atos, em 2 ocasiões. Atos 5:19-22, e 12:14-19, e, assim, o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material se faz com incrível intensidade. Um dos casos mais interessantes, contudo, é o do centurião Cornélio. Conta-nos Lucas que, em Cesareia, vivia um centurião que comandava uma parte da corte itálica. Conforme a estrutura militar do Império Romano, o centurião era um oficial subalterno que comandava uma centúria, isto é, uma seção do exército romano com mais ou menos 80 homens. Cornélio é descrito por Lucas como um homem bom que dava esmolas aos necessitados e estava sempre orando a Deus. Diz, então, o texto que, na hora nona do dia, viu claramente um Espírito de Deus que lhe dissera estar ele, Cornélio, nas graças do Senhor e pedia ao centurião que mandasse a Jope alguns de seus homens para buscar Simão, também conhecido como Pedro, que habitava junto ao mar na casa de Simão, o curtidor. O texto diz que o Espírito de Deus, portador da mensagem de Cornélio, era um anjo, isvidit in visu manifestiquitas e ora de non angelum Dei, anjo de Deus, ad siete diceni in sibi. Atos 10:3. Mais à frente, porém, quando Cornélio narra a Pedro a sua visão, o texto se modifica, et Cornelius ait, anudius quarta dius quinham coram horas, eram ora nona indomum et virstet ante me invisti candida et ait. Atos 10:30-31, e Cornélio disse, faz 4 dias, eu estava orando em minha casa, a hora nona, quando se apresentou à minha frente um varão com vestes muito brancas que disse. Novamente, o visitante espiritual perde os traços místicos que a palavra anjo nos sugere, para assumir a forma de um varão de vestes refulgentes. Deste modo, não há como escapar à ideia de que o mensageiro, tomado por um anjo, era, de fato, um espírito desencarnado e de alta hierarquia que veio até Cornélio para lembrá-lo de que estava na hora de se integrar à missão evangélica e nos trabalhos de propagação da doutrina do Cristo. 1.4. A conversão de Saulo. Saulo, mais tarde Paulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. A Cilícia era uma região da Ásia Menor, entre a Pampilha e a Síria. No tempo de Saulo, era um protetorado romano e seus portos abertos às mais diversas influências, principalmente a grega, tornaram possível ali a criação de um centro cultural cosmopolita e refinado. Em Tarso fermentava um caldo de culturas formado por judeus da diáspora que haviam estabelecido naquelas terras as suas colônias, gregos que vinham abrir escolas de filosofia ou de retórica, saltimbancos de origem etrusca contorcendo nas praças seus corpos flexíveis, autoridades romanas marchando orgulhosas e prepotentes como é próprio dos conquistadores nas terras conquistadas,
perfumistas sírios misturando essências exóticas nas suas tendas cor de palha, árabes montados em grandes e vagarosos camelos. Tudo isso Saulo deve ter visto e, de algum modo, influenciado em sua formação. Como todo judeu ortodoxo, porém, Saulo foi educado aos pés dos rabinos, ouvindo as palavras do Torá e mergulhado nos estudos do Velho Testamento. Aos 30 anos, vamos encontrá-lo em Jerusalém como um judeu reacionário e radical, zeloso da lei como qualquer fariseu da época. Tinha ouvido falar das comunidades cristãs e formulara sobre elas o pior juízo possível. Depois da morte de Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos pela Igreja de Jerusalém, por sugestão dos apóstolos, para presidirem o serviço dos pobres, Atos 4:5. Saulo, tomado de injustificada ira contra os cristãos, resolve acabar de uma vez por todas com aquela pavorosa heresia que, de seu modo de ver, ameaçava os fundamentos do judaísmo. Para melhor cumprir a sua missão, Saulo apresentou seu pontífice para que este conseguisse cartas para a sinagoga de Damasco, pois ali viviam alguns membros da seita nefanda que deveria ser erradicada a qualquer custo. Comprometia-se Saulo a trazer a Jerusalém todos os cristãos que encontrasse em Damasco. No caminho para Damasco, inesperadamente, Saulo viu um grande clarão e caiu por terra. Ouviu, então, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sem saber quem lhe falava, pergunta: Quem és, Senhor? A voz, em meio ao clarão, respondeu: Sou Jesus a quem persegues. As pessoas que acompanhavam Saulo ficaram muito admiradas, pois ouviam a voz mas nada viam. Saulo levantou-se do chão, mas estava cego. Os seus companheiros o tomaram pela mão e o levaram até Damasco. Enquanto essas coisas aconteciam, Jesus apareceu para um homem chamado Ananias, que pertencia à igreja de Damasco, e lhe disse que deverá auxiliar Saulo de Tarso, que se encontra na casa de um certo Judas. Ananias fica surpreso, pois conhecia Saulo e o tinha como o maior perseguidor dos apóstolos e do povo cristão em geral. Jesus, contudo, lhe diz que aquele homem fora escolhido por ele próprio para levar a sua palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Discita o tema Deum Dominus, vade, quoniam vas electionis est mi est ut portei nome meum corum gentibus et regibus et filiis Israel. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque este homem é um instrumento escolhido por mim para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Atos 9:15. Esta passagem é bastante interessante do ponto de vista do nosso trabalho. Em primeiro lugar, há um fenômeno luminoso bastante intenso, potismo, e um auditivo assaz claro. Estes fenômenos, tomados em conjunto, não são raros na Bíblia. A visão de Saulo, por exemplo, tem bastante semelhança com a teofania de Moisés no Monte Horebe, Êxodo 3:1-22. Em ambos os casos, há uma forte luminosidade e uma voz que fala de dentro de um foco de luz. Nos dois casos, dois espíritos que deveriam exercer na Terra uma missão específica são chamados à responsabilidade e, a partir de então, assumem a tarefa que lhes é imposta e a executam com grande eficiência. Voltemos, todavia, ao caso de Saulo de Tarso. O homem que pretendia acabar com os cristãos de Damasco está caído no chão, sem compreender muito bem o que lhe acontecera. Reconhece, porém, alguém no foco de luz a quem chama de Senhor. Como acontece em muitos fenômenos espíritas, o médium, no caso Saulo, participa mais intensamente do que as outras pessoas presentes, nas quais a mediunidade é apenas latente ou pouco exuberante. No contato de Jesus com Ananias, o Cristo faz uma revelação: Saulo é o vaso eleito, o espírito escolhido para a missão de levar ao mundo gentil a mensagem do Evangelho. Esta afirmação de Jesus demonstra com grande clareza a preexistência do Espírito e os compromissos por ele assumidos no plano espiritual antes de reencarnar. Assim,
O encontro de Jesus com Paulo tem sabor de um reencontro. Ao que parece, tudo faz crer. Jesus havia planejado com Saulo a parte dele, Saulo, nos trabalhos do Evangelho. Paulo, como vimos, reencarnou em lugar propício, culturalmente privilegiado, onde poderia preparar-se com mais facilidade para a sua tarefa. Sua mente adormecida, porém, pela educação que tivera, o estava desviando dos compromissos firmados. O encontro entre esses dois espíritos é o momento de Saulo despertar para o trabalho que deveria realizar em favor da implantação do reino dos céus entre os homens. Saulo de Tarso, quase que no mesmo momento, compreende que deve colocar a mão no arado sem olhar para trás. Vê claramente, então, que é tempo de trabalho, de viver o Cristo, de sofrer pelo Evangelho, de queimar todos os navios e destruir todas as pontes que o pudessem fazer voltar ao judaísmo. Naquela hora, ainda sobre a areia quente do deserto, prepara-se para a grande caminhada na direção de Jesus, que o fará dizer um dia cheio de júbilo: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. 1.5 A história de Simão, o mago. A primeira parte desta história se encontra no livro dos Atos, At. 8:8-25, e a segunda parte em livros apologéticos como a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e Constituição Apostólica. Vejamos, primeiramente, o livro dos Atos. Depois que as perseguições contra a igreja primitiva aumentaram, alguns apóstolos resolveram deixar Jerusalém e levar a palavra do reino a outros lugares. Felipe, então, dirigiu-se a Samaria, onde começou a pregar. Muitos vieram ouvi-lo e traziam para que ele as curasse, muitas pessoas vítimas de espíritos infelizes. Rapidamente, a fama do apóstolo cresceu. Havia, naquela cidade, um homem chamado Simão que exercia a magia e, com isso, assombrava o povo. Ao saber do sucesso da atividade apostólica de Felipe, aproximou-se dele e pediu para ser batizado, no que foi prontamente atendido. Aconteceu, então, que o Colégio Apostólico de Jerusalém, tomando consciência do que acontecera na Samaria, mandou que Pedro e João para lá seguissem. Assim que chegaram, os dois apóstolos fizeram orações pela comunidade samaritana recém-convertida para que recebesse o Espírito Santo, pois os neófitos haviam sido batizados, inclusive Simão, apenas em nome de Jesus, sem a recepção do Santo Espírito. Assim, à medida que os apóstolos, Pedro e João, faziam a imposição de mãos, os membros da comunidade recebiam o dom do Espírito Santo. Vendo aquilo, maravilhou-se Simão, o mago, e propôs a Pedro que lhe vendesse aquele dom de convocar o Espírito Santo sobre as pessoas. Pedro repeliu a proposta do mago com extrema veemência. Simão, assustado, pediu desculpas ao apóstolo por sua atitude impensada. Foi em razão desta passagem que se cunhou o termo simonia, com o qual se designa o comércio com as coisas santas. Neste trecho, um outro aspecto que se pode ressaltar é o do sentido da palavra Espírito Santo. Vimos que, no dia de Pentecostes, foi a manifestação do Espírito Santo que provocou o fenômeno mediúnico da xenoglossia. Assim, o que se pode depreender desta passagem é que o dom do Espírito Santo e o dom mediúnico, no texto dos Atos, são a mesma coisa. Esta hipótese é reforçada pela reação do mago, que fica a tal ponto maravilhado que quer comprar ao apóstolo aquele poder. A resposta de Pedro também é muito precisa e esclarecedora. Não se pode comerciar com as coisas do Espírito, mediunidade. Petrus autendicit ad pecunia tua tecum sitiem perditionem, cunium donum deus estimas ta pecunia possederi. Non est tibi paranexors in sermone isto, corentum non est rectum corum deu, poenitentium tac agiabac nequitia tua, et roga deum si forte remitatur tibia ec cogitatio cordis tui, infelienim amaratudius et obligatione iniquitatis videutiesse. Atos 8:19-24, Pedro lhe disse:
Fica com teu dinheiro para a tua perdição, porque pensaste que o dom de Deus se consegue com dinheiro. Tu não tens parte nem herança nisto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta maldade, e roga ao Senhor que, se possível, te seja perdoado este pensamento de teu coração. Porque te vejo cheio de amarguíssimo fel e entre os laços da iniquidade. É famosa frase de Jesus Cristo: dá de graça o que de graça recebeste. Isto se aplica perfeitamente à mediunidade. Os médiuns insensatos que fazem da mediunidade meio de vida ou a exploram no sentido de ganharem poder aos olhos dos homens, pagam um preço demasiado grande por esta desmedida, quer por caírem no descrédito, quer por se tornarem vítimas de processos obsessivos, já que, por esta conduta imprudente, perdem a assistência dos bons espíritos. Vejamos, agora, a outra parte da história de Simão, o mago. Simão nasceu em Gile, na Samaria, e teria sido discípulo de um certo Dorsiteu. Parece ter sido uma pessoa que possuía acentuados poderes mediúnicos, mas os exercia de um modo indisciplinado e imoral, procurando tirar proveito de suas faculdades mediúnicas. Tudo indica também que fosse uma pessoa com problemas psíquicos, resultado de obsessões ou mesmo vítima dos próprios desequilíbrios. Após os acontecimentos com Pedro em Samaria, Simão perdeu grande parte de seu prestígio e, envergonhado, deixou sua terra empreendendo uma longa viagem. Esteve na Ásia Menor e Alexandria, grandes centros culturais da época, onde fez prodígios, curando pessoas e pregando o reino dos seus, do qual ele próprio era o Messias. Simão, em suas viagens, era acompanhado de uma antiga prostituta natural da cidade de Tiro, na Fenícia. Chamava-se Helena e, possuindo poderes psíquicos, auxiliava bastante os trabalhos de Simão relativos ao trato com os espíritos e nas práticas da mediunidade curativa. Simão achava que a sua relação com Helena aproximava de Jesus, que havia resgatado Madalena do pecado. Madalena também era prostituta, tornando-a uma servidora fiel. O mago, entretanto, achava-se diferente de Jesus, porque Helena não era como Maria Madalena, uma prostituta comum, mas a encarnação do Espírito Divino Enóia ou Epinóia. Contava Simão que, um dia, Enóia foi aprisionada pelos anjos maus e impedida de voltar ao Pai. Depois de muitas peripécias, os anjos negros conseguiram aprisionar o puro espírito em um corpo feminino. Desde esta época, o pensamento divino teve várias encarnações, sendo uma delas como Helena, filha de Zeus e Leda, e causadora da guerra de Troia. Com o passar do tempo, de encarnação em encarnação, Enóia foi se degradando até que, na cidade de Tiro, encarnou-se como prostituta. Simão, ao encontrá-la, faz uma espécie de erogamia, pois ele próprio se considerava a encarnação do Nous ou Espírito Divino, conforme o pensamento gnóstico. Segundo os escritores cristãos Justino e Eusébio, Simão, de uma certa feita, elevou-se no ar na presença dos apóstolos de Jesus. Vamos ler este acontecimento tal como se encontra nas Constituições Apostólicas, li.vi.cap. 9. Esta narrativa é atribuída ao próprio Simão Pedro. Encontrei Simão, o mago, em Cesareia e, em uma disputa pública, obriguei-o a dar-se por vencido. Partiu, a seguir, para Roma, onde começou a se mover contra a igreja, a debilitar a fé e a corromper os pagãos com as suas artes mágicas. Certo dia, convidou o público para ir a um anfiteatro e levou-me a mim também, prometendo que voaria pelos ares. Todos os olhos estavam fixos nele. Eu rezava no interior do meu coração. Os demônios tomaram-no. Vou subir aos céus, dizia ele, de lá derramarei sobre vós bênçãos e graças. A multidão o aplaudia e o festejava como se fosse uma divindade. Eu, com o coração e as mãos erguidas ao céu, suplicava a Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, que abatesse o orgulho daquele impostor, quebrantasse o poder dos demônios que pervertiam os homens,
derrotasse o ímpio com uma queda afrontosa e lhe partisse os membros sem lhe privar da vida. Feita essa oração, exclamei, olhando para Simão: se eu sou um verdadeiro apóstolo do Cristo, e mestre da piedade sincera e não um impostor como tu, miserável Simão, ordeno às potestades cúmplices de tua impiedade, que soltem as tuas mãos e que caias dessas alturas e venhas recolher os prêmios de teus embustes. Mal eu havia falado, Simão, abandonado pelos demônios, veio à terra como um estrondo, caindo no meio do anfiteatro, rompeu um músculo e deslocou os dedos dos pés. A multidão exclamou: o Deus de Pedro é o verdadeiro Deus. Muitos abandonaram Simão e se converteram, outros perseveraram nessa ignominiosa seita. Apud. Enciclopédia de Ciências Ocultas e Parapsicologia. Vol 2. Página 99. A narração é bastante esclarecedora, sendo seu ponto alto o espetáculo da levitação dado pelo mago samaritano interrompido pela prece de Pedro. Possivelmente uma narrativa deste tipo poderá ser considerada maravilhosa, tomo aqui esta palavra no sentido de real, por muitas pessoas. Não pretendo aqui discutir a historicidade do relato. O que, contudo, não se pode negar tão facilmente é o inquietante fenômeno da levitação. Vamos abrir um espaço aqui para fazermos algumas considerações históricas sobre a levitação. Pilostrato em sua Vida de Apolônios de Tiana, tratando dos sábios da Índia, escreve: Dames os viu elevarem-se ao ar, na altura de 2 côvados, não para causarem admiração, pois que eles se abstêm desta pretensão, mas porque, em sua opinião, tudo o que fazem em honra do sol, a alguma distância da terra é mais digno deste Deus. Apud. De Rochas. Levitação. Página 21. A propriedade de ficar suspenso no ar, desafiando a lei da gravidade, era bastante conhecida na Índia, onde era considerada como um aspecto distintivo dos deuses e dos ascetas. Louis Jacques, em um livro notável, hoje raro, intitulado Voyage ao País des Faquirs Enchanteurs, faz um relato em que o protagonista era um faquir chamado Govinda Sami, que vinha de Frivanderam, perto do Cabo Comarim, no extremo sul do Hindustão, e estava somente de passagem por Benares. Fora encarregado de trazer para ali os restos fúnebres de um rico Malabar, e habitava provisoriamente na margem do Ganges, em lugar pouco distante da casa alugada pelo Sr. Jacoliot. Havia 20 dias que se entregava ao jejum e à oração quando se produziram, entre outras cenas prodigiosas, as duas seguintes, que copiou textualmente da obra do magistrado francês. Tendo ele pegado numa bengala de pau-ferro que eu trouxera do Ceilão, apoiou a mão no castão e, com os olhos fixos no solo, pôs-se a pronunciar conjurações mágicas e outras momices com que se esquecera de mimosear-me nos dias precedentes. Com uma das mãos apoiada na bengala, o faquir elevou-se gradualmente cerca de 2 pés do chão, com as pernas cruzadas, à moda oriental. Ficou em uma posição assaz semelhante a desses budas de bronze que todos os turistas trazem do Extremo Oriente. Procurei, durante mais de 20 minutos, compreender como Govinda se podia derrogar às leis ordinárias do equilíbrio. Não o pude conseguir, apenas a palma de sua mão direita estava em contacto com a bengala. Nenhum apoio aparente havia para o seu corpo. Cumpre notar que a cena se passava no terraço superior da casa do Sr. Jacoliot e que o faquir estava quase inteiramente nu. Da mesma maneira sucedeu com este outro fenômeno. No momento em que ele me deixava para ir almoçar e fazer a cesta durante algumas horas, o que era para ele a mais urgente necessidade, pois havia 24 horas que nada comera nem descanso algum tivera. O faquir parou no vão da porta que dava do terraço para a escada de saída, e, cruzando os braços no peito, elevou-se ou pareceu elevar-se, pouco a pouco, sem apoio aparente a uma altura de cerca de 20 a 25 centímetros. Um ponto que, durante a rápida produção do fenômeno, eu marcara com segurança, fez com que eu fixasse a distância exata.
Por detrás do faquir achava-se uma tapeçaria de seda que servia de reposteiro, com as cores vermelha, ouro e branca em tiras iguais. Notei que os pés do faquir estavam na altura da sexta tira. De Rochas, Op. City. Página 25. O senhor Jacoliot ficou muito admirado com as proezas realizadas pelo faquir e lhe perguntou se ele poderia elevar-se a qualquer altura. Govinda-se respondeu-lhe que, se desejasse, poderia alçar-se até as nuvens. Jacoliot, então, lhe perguntou como conseguia levitar. O faquir respondeu que costumava orar fervorosamente até que um espírito superior vinha prestar-lhe ajuda. A história da Igreja Católica é bastante rica em casos de levitação. São Bernardo de Clairvaux, santo medieval que viveu entre 1090 e 1153, cujo verbo inspirado e grande eloquência, levantou a França e a Alemanha no tempo da Segunda Cruzada, costumava erguer-se no ar enquanto pregava, conforme atestam alguns de seus biógrafos. Domingos Guzmán, 1170 a 1221, fundador da Ordem dos Pregadores e que participou com muito entusiasmo e zelo na erradicação da heresia albigense no Languedoc, França, foi encontrado por seus irmãos de ordem pairando no ar como se fosse feito de pluma. São Francisco Xavier, 1506 a 1552, normalmente caía em êxtase e, neste estado, elevava-se do solo a alturas consideráveis. As pessoas presentes ficavam atemorizadas por causa do brilho que, nessas ocasiões, envolvia o rosto do santo. Um caso não menos interessante é o de Santa Teresa, 1515 a 1582. Certo dia ela estava conversando com São João de Iacruz sobre o mistério da Santíssima Trindade, quando o santo ascendeu, arrastando consigo uma cadeira. No mesmo momento, a santa sentiu também o seu corpo elevar-se. No excelente trabalho de Clovis Tavares ao qual já fizemos referência, lê-se: são muitos também os casos de levitação em que São Pedro de Alcântara atravessa, como se pisasse em terra firme, as superfícies de rios. Algumas vezes, sem dar ele mesmo conta do prodígio, por ir absorto em altíssima contemplação, como lhe aconteceu ao se dirigir de Alcântara a Garrovilhas, quando cruzou, dessa maneira, o rio Tejo num local de grande perigo. Tavares, Mediunidade dos Santos, página 134. Os casos de levitação, porém, não são um privilégio dos santos católicos, pois, fora da Igreja, encontram-se vários relatos muito semelhantes àqueles que se passaram com os chamados santos. Um dos exemplos mais interessantes de levitação fora dos arraiais eclesiásticos foi acontecido com o famoso médium Daniel Douglas Home. Home nasceu na Escócia, em uma aldeia por nome Cure, nas proximidades de Edimburgo. Deixou a Escócia com 9 anos na companhia de uma tia que o havia adotado e foi viver na Inglaterra. Aos 13 anos começaram a aflorar as suas faculdades mediúnicas que o tornaram, mais tarde, um dos maiores médiuns do Ocidente. Os casos de levitação em que o homem foi envolvido foram notáveis, quer por sua objetividade, quer pelo grande número de testemunhas qualificadas e idôneas que a eles presenciaram. Lord Lindsay, em uma das sessões com o homem, diz que, em um certo momento, ouviu a janela a ser aberta e viu o corpo do médium flutuando no ar. Lord Adore, que também tomava parte nessa experiência, voltou à sala e verificou que os vidros da janela estavam levantados apenas cerca de 18 polegadas 45,7 centímetros. O observador achou estranho que uma pessoa adulta pudesse ter passado por uma abertura tão pequena. O médium, ainda em transe, disse: "Vou lhe mostrar como foi possível." E repetiu a experiência perante o boquiaberto Lord Adore. Estes acontecimentos aconteceram no dia 13 de dezembro de 1868, no terceiro andar de um edifício situado em Londres, para ser mais exato, no número 5 de Buckingham Gate, Ashley Place. A manifestação foi realizada na penumbra.
Muitos dos detratores do espiritismo dizem que os fenômenos mediúnicos exigem certas condições, como a ausência de luz, o que favorece e incentiva a produção de fraudes. No caso de Omi, por exemplo, este argumento é inconsistente, uma vez que ele, Douglas Lome, costumava levitar em plena claridade. Não se deve, entretanto, confundir as